Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa realidade de vivermos para Deus, de vivermos uma vida dedicada, empenhada a Ele. Hoje eu quero falar um pouco sobre viver uma vida de sucesso. Falarmos sobre sucesso nos traz boas lembranças, para alguns nem tanto, mas o Evangelho do Reino de Deus, ele nos propõe essa realidade, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A forma que nós nos empenhamos, a forma que nós nos dedicamos, nós vamos começar a compreender no decorrer da nossa vida se estamos caminhando a uma trajetória de sucesso ou de fracasso. E talvez sucesso para você seja conquistar alguma coisa, talvez sucesso para você seja ter a posse daquilo que você tanto almejou. Lá em casa, nesses últimos dias, eu tenho brincado com o Davi, porque o sonho do Davi agora é ter um Fusca. Ele não pode ver um Fusca na rua, que ele quer ter um Fusca. O sonho do menino agora é ter um Fusca, pastor. Esses dias ele estava lá sentado e ele falou assim: cara, eu não vejo a hora de eu ter um Fusca. Eu falei, cara, que sonho, sabe, ousado. Mas ele não pode ver um Fusca na rua. E o interessante é que antes ele não podia ver uma Fiat Toro, mas que ele falava assim, agora quando a gente vai comprar um carro, toda vez que ele via uma picape, ele falava que queria comprar um carro que tinha rabo. Porque ele decifrava na mente dele dessa forma. Agora ele não pode ver um Fusca. Então ele já sabe a cor do Fusca que ele quer. O menino está totalmente dedicado e empenhado em ter um Fusca. E para ele, o ápice da alegria dele vai ser quando ele ter um Fusca. Para ele ter sucesso é conquistar um Fusca. E talvez seja o seu sonho também conquistar um Fusca. Alguém aqui deseja conquistar um Fusca, ter um Fusca? Ninguém quer ter um Fusca, né? Então, tá vendo? São sonhos e desejos em patamares ainda elevados. Agora, se começar a aumentar, né? Falar aí uma Fiat 147, alguém aqui quer ter? Uma Fiat 147. Um Chevette. A galera do Monza Tubarão aqui. Pessoal do Monza Tubarão. Monza Tubarão. E os cortezinhos, corte. Você começa a entrar na linha dos primeiros sonhos de muita gente aqui. Não? Pô, uma Poti, gente. Uma Poti. Alguém aqui almeja ter uma Poti? Já tem gente que almeja ter uma Poti, né? Uma Poti. Uma XRE. Quem aqui almeja ter uma XRE? Tá vendo? Moto é pouco, né? Vocês estão olhando para o dia chuvoso e estão vendo que moto não vai beneficiar. Agora, se eu começar a melhorar, quem aqui sonha ter uma SW4? Tem gente que não sabe o que é SW4, não. A SW4 não é nem um time da Rússia, tá? Não é. SW4 é a famosa Hilux. É a famosa Hilux. Agora, quantos aqui sonham em ter uma Hilux? Tá vendo? Agora as mãos já levantaram com mais precisão. Mas o Evangelho, querido, ele nos propõe uma vida de sucesso. Mas é um sucesso além do que essas coisas naturais que nós almejamos ou desejamos conquistar. Por isso eu quero ler com você Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. O texto diz assim: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor.
Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Verso 9. E estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Verso 10. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Verso 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Verso 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção todos os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. E Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Bom, queridos, um texto excepcional, um texto que nos faz refletir e meditar a respeito daquilo que temos, daquilo que somos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Filipe, ele se apresenta como um homem totalmente desapegado às coisas desse mundo. Ele já, no primeiro capítulo, ele já começa declarando a verdade sobre aquilo que ele pensa da vida. Ele declara: viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Ele expressa o desejo e a ansiedade que ele tem de estar com o Senhor, de se encontrar com o Senhor, mas ele também vê a importância de ser um mensageiro, ser um porta-voz da mensagem de Cristo que precisava ser pregada. E quando ele escreve essa carta a essa igreja, algo atrai a minha atenção, porque ele se revela dessa forma: um homem que tinha total prazer em fazer a vontade de Deus, de não estar apegado às coisas que ele já tinha conquistado ou ao que ele tinha como um cidadão judeu. Essa carta escrita à igreja de Filipe é uma carta que nos leva à reflexão.
é uma carta onde ele demonstra para aquele povo a fidelidade de Deus. É para esta mesma igreja que ele escreve o texto que nós gostamos de citar e citamos aqui nessa noite. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para terminar. Essa igreja, querido, que se encontrava na Macedônia, que recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre Magno, que foi fundada na sua segunda viagem missionária. Uma igreja que marca a vida de Paulo pela sua contribuição, pela sua generosidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele retrata o que a igreja de Filipe fez por ele. E quando agora ele preso, ele escreve a esta igreja, ele fala sobre esta importância de nós estarmos em Cristo, de sermos achados neles, de estarmos conectados com Cristo, de não estarmos apegados às coisas deste mundo e trazendo a certeza de que aquilo que Deus tinha começado através daquela igreja era algo contínuo, que precisava continuar avançando e crescendo para que o nome de Cristo fosse glorificado através daquela igreja. E aí, você deve estar aí se perguntando, mas por que falar de uma vida de sucesso? Porque no decorrer da nossa vida, com o decorrer do tempo se passando, nós sonhamos em alcançar coisas, conquistar coisas, e quando de repente nos deparamos no meio da caminhada cristã, e eu acredito, querido, que você veio para este lugar, você um dia abriu o seu coração, você se permitiu, sabe, ser achado de Deus, porque um dia alguma coisa que alguém pregou acerca do Evangelho chamou a sua atenção e despertou em você interesse. E o seu interesse é conquistar aquilo que foi pregado, aquilo que foi mencionado para você. Como aconteceu também comigo. Eu já falei isso aqui diversas vezes. A mensagem que me atraiu quando eu me converti foi: venha para Jesus porque a sua vida vai mudar. Então a vida já estava muito ruim, eu falei: opa, não tem outra opção, vou mergulhar nesse rio e deixar ele me conduzir. Porque é esse o desejo do nosso coração. Mas o grande problema é que a nossa geração, nesse tempo, nós temos vivido, sabe, o imediatismo. E o que eu acho interessante é que Paulo frisa com bastante propriedade, escrevendo aos Filipenses, sobre nós estarmos com Cristo e sermos achados nele. Porque uma vida de sucesso, querido, talvez para você esteja relacionada a conquistar tudo aquilo que nós mencionamos aqui no início. Conquistar carro, conquistar casa, ter uma família bem-sucedida, ter posses, ter bem, ter coisas. Talvez isso para você seja uma vida de sucesso. Mas quando nós nos deparamos com a Bíblia, nós vamos ver que ter uma vida de sucesso não está restritamente baseada apenas em conquistar ou ter coisas. Existe algo que vai além disso e que define se de fato o resultado da nossa vida aqui na terra vai dizer se vivemos uma vida de sucesso ou não. Porque queremos de fato conquistar. E não há nenhum problema na conquista. Não há problema algum em realizarmos sonhos. Mas a grande problemática é quando isso se torna uma prioridade muito intensa em nossas vidas. Quando isso se torna algo primordial para as nossas vidas. E quando eu olho para esse homem escrevendo esta carta, um homem com o coração totalmente desapegado das coisas deste mundo, eu consigo entender através da vida de Paulo o que é de fato viver uma vida de sucesso. Porque eu me lembro de uma vez, a pastora pregando uma mensagem aqui, ela falou sobre o reino invertido de Deus. E às vezes nós não conseguimos compreender isso. E nos aproximamos de Deus com qual intuito? De que Ele nos dê tudo aquilo que nós queremos. Não, eu vou para a igreja porque eu vou para receber uma bênção. Eu vou para a igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou adorar o Senhor porque Ele vai me abençoar. E às vezes a gente canta, vem, preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não saio daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. A gente declara diversas coisas. E talvez
o que Deus queira fazer em nossas vidas não esteja totalmente fundamentada nos desejos do nosso coração. Por isso precisamos entender a realidade de uma vida de sucesso. Precisamos compreender a importância de vivermos desta forma. E o primeiro passo para que você consiga viver uma vida de sucesso é: você precisa entender quem você é em Deus. Então repita comigo: eu preciso entender quem eu sou em Deus. Porque às vezes nós nos perdemos na hora de associar essas coisas. E quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que falam a seu respeito te define. Qualquer coisa que as pessoas digam a seu respeito te define. Mas quando você sabe quem você é em Deus, você está calçado, fundamentado. Você está alicerçado sobre algo que não permite que você, saia do caminho nem para a direita nem para a esquerda, mas você está focado. É por isso que Paulo ele relata isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E existe uma riqueza nisso quando nós descobrimos quem nós somos em Deus. Porque quando você descobre quem você é em Deus, você já tem um alvo determinado aonde você precisa alcançar. Você não anda perdido, você não é levado por ventos de doutrinas. Porque ninguém descobre a sua identidade no Pai sem saber quem é em Cristo. E é por isso que talvez hoje, no meio da igreja evangélica brasileira, existem pessoas que elas só vêm ao ambiente sagrado porque elas sabem que o nosso Deus é um Deus abençoador. E elas se esquecem que o nosso Deus, além de ser um Deus abençoador, Ele quer fazer com que nós sejamos uma bênção. E aí não aproximamos dele por compromisso, queremos nos aproximar dele por interesse. O pastor pregou aqui uma mensagem algumas semanas atrás, declarando, nos levando ao entendimento de qual é o nosso valor e qual é o seu valor. Mas o problema nosso é esse imediatismo, Eu preciso de algo urgente e eu sei que Deus pode fazer isso por mim de forma urgente, então eu vou me aproximar dele porque eu sei que ele pode me dar. E aí, querido, entra um grande problema. Nele somos livres. E eu tive que anotar isso. Nele somos livres, mas por não vivermos para ele, não estamos nele. E até sabemos quem ele é, porém não somos libertos. E há uma problemática nisso, porque nós nos aproximamos dele, vivemos até algumas experiências, mas não estamos comprometidos. Quer ver um exemplo disso? Lucas capítulo 22, verso de número 32. Põe aí para mim, por favor. Olha o que Jesus diz com relação a Pedro, um homem que já estava andando com ele de forma contínua há bastante tempo. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você se voltar para mim, anima os seus irmãos. Jesus está falando isso, querido, não é para um homem que se aproximou dele agora. Jesus não está falando isso para um homem qualquer que estava envolvido em meio à multidão. Jesus está falando isso para um discípulo, um homem que estava ali de contínuo, que já tinha vivido algumas experiências. Esse é o mesmo Pedro, querido, que nós vamos ver sendo um homem variante nas suas decisões e nas suas escolhas. E não para por aí. Abra
também aí para mim, por favor. Mateus 16, 16. O texto diz assim: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha a dimensão daquilo que Pedro já havia percebido e reconhecido. Mas esse mesmo Pedro que andava com ele, estava próximo, mas ainda não havia descoberto quem ele era em Deus. É por isso que quando ele se compromete e ele se diz estar disposto a morrer com Cristo, Jesus dá um sinal para ele. E prestes à crucificação, Pedro mete o pé. Pedro, ele desfrutou de experiências extraordinárias. É o mesmo Pedro que o pastor citou aqui no texto, que era próximo, que olhou e viu aqueles homens e pediu para o Senhor: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. Pedro estava envolvido quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, e eles foram realizando coisas extraordinárias. Pedro foi um homem que da multiplicação de pães e peixes ganhou um cesto para si. Pedro foi o mesmo homem que Jesus disse: vem ter comigo, e ele andou sobre as águas, querido. Estava próximo, estava perto, mas ainda não tinha um coração com entendimento de quem ele era. E às vezes esse é o nosso problema. Muitas das vezes nós, por não saber quem somos, queremos barganhar com Deus para conquistarmos de formas mais rápidas aquilo que já é nosso. E talvez o coração de Deus esteja declarando para muitos de nós: você apenas precisa crescer e amadurecer para conquistar tudo aquilo que eu tenho para você. Esses são os primeiros passos para avançarmos em uma vida de sucesso. E aí nós vivemos naquela ótica: não sei quem sou, e por não saber quem eu sou, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que me espera. Esse é o tempo de buscarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus, para descobrirmos quem nós somos nele. Porque às vezes queremos lutar por uma questão de libertação. Às vezes queremos lutar e apenas estamos no caminho errado. A palavra é bem clara, querido: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas nós não conseguimos nos enquadrar de forma clara naquilo que a palavra nos revela. Porque talvez o nosso coração esteja baseado e pautado na realidade desse sistema. O sistema do mundo diz hoje que nós precisamos ter para ser. Você precisa ter dinheiro para ser reconhecido. Você precisa ter seguidores para ser conhecido nas redes sociais. Você precisa ter para ser. Mas lembra, nós estamos falando de sucesso num reino invertido. E no reino de Deus, precisamos ter essa mentalidade inversa. No reino de Deus, precisamos ser para ter. Porque não tem como. É aquilo que Paulo diz à igreja da Galácia: se o herdeiro for menino, nada o diferencia de um escravo. Outras pessoas administrarão aquilo que é dele. Então ele só precisa crescer e amadurecer, descobrir quem ele é, descobrir como se administra tudo aquilo que Deus tem para ele. E aí sim, nós estaremos prontos para desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas aqui na terra. E às vezes, por não termos a compreensão de quem nós somos e não conseguirmos compreender a dimensão daquilo que Deus tem para fazer na terra, nós não compreendemos algumas coisas que nós vivemos. Porque às vezes nós nos aproximamos de Deus com essa ideia de que Deus vai fazer todas as coisas ao nosso favor e a nosso respeito. Mas o evangelho do reino de Deus, ele nos propõe sucesso,
mas Ele não nos ausenta ou nos isenta de dificuldades no meio da caminhada. E é o que às vezes nós temos a dificuldade de compreender. Porque se Deus está fazendo tudo ao meu favor, se Deus está fazendo com que as coisas me favoreçam, Deus é comigo. Mas se Ele não realiza os meus sonhos e os meus desejos, Ele me abandonou. E aí, querido, precisamos ter uma compreensão clara. Homens muito mais comprometidos com a palavra, homens muito mais comprometidos com o reino de Deus, passaram por momentos cabulosos e que talvez nós, como igreja hoje, não teríamos a capacidade de suportar. E aí nós queremos acreditar e achar que nós somos os vindinhos de Jesus. Vamos viver uma vida onde Deus vai nos dar tudo, sabe? Às vezes vivemos uma realidade cristã de um evangelho egoísta, onde Deus vai fazer tudo por nós. Às vezes nós estamos levando uma metodologia igual aquele menininho que tem os padrinhos mágicos. Ou melhor, estamos vivendo uma vida fundamentada na canção da Xuxa. Vocês conhecem a canção da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E vamos achando que é dessa forma. Oi? É. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Tudo que eu quiser, ele vai fazer ao meu respeito. Mas o Evangelho, ele propõe dias de dificuldades. Ele propõe momentos de lutas, querido. E às vezes nós queremos nos isentar disso, achando que o que as pessoas vão falar de mim me faz lembrar um pouco daquela música do nosso irmão Lázaro, que ele testemunha que uma pessoa chega na porta dele e pergunta: Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Se tu és crente, então por que toda essa dor? Porque, queridos, nós associamos na nossa mentalidade limitada que o sofrimento é a ausência da presença de Deus, que as dificuldades é a ausência da presença de Deus, mas não é isso, querido. Talvez as lutas que você esteja enfrentando hoje, talvez o milagre que você veio buscar aqui nesta noite, é um processo de amadurecimento para que você entenda quem você é em Deus. É o processo de amadurecimento para nós compreendermos aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Porque para pensar, homens muito mais comprometidos do que nós passaram por momentos de sofrimento. E quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 37. O texto diz assim: Então Jesus foi levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu. E ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Verso 39. E foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que você ou o que tu queres. Abra comigo também, por favor, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Olha o que o texto diz: Porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro
que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes gravemente feridos, mas não somos destruídos. Verso 10. Levando sempre em nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nós. São as dificuldades nesse percurso da caminhada cristã que eu e você podemos enfrentar, querido. Mas lembre-se, nós estamos falando sobre viver uma vida de sucesso. E existe um ponto em que nós ainda iremos falar, para que possamos compreender por que o Evangelho, em meio a tudo isso, nos propõe a uma vida de sucesso. Porque quando estamos em Cristo em nós sabemos quem somos nele, e não andamos perdidos. O maior problema que talvez tenha se instaurado no meio da igreja é a falta de identidade em Deus. Olha o que a Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Mas hoje vivemos o inverso: os que creem seguem os sinais. Pessoas estão sendo enganadas, querido, porque ser filho envolve comprometimento. Numa linguagem daquilo que nós queremos transmitir, ser filho envolve você não apenas ouvir a palavra aqui na igreja, mas você também ouvir e ler ela na sua casa. E por nos ausentarmos desse compromisso que gera de nós tempo, comprometimento e compromisso, queremos apenas ouvir aquilo que é anunciado de um altar. Queremos apenas ouvir uma mensagem que é pregada no YouTube. Queremos apenas ouvir um podcast de alguém que relata, porque em nós falta o desejo de mergulharmos e descobrirmos através da palavra quem nós somos em Deus. E aí o que nós vemos hoje, pessoas gastando muito dinheiro para comprar algo em que Deus disse que nos daria de graça. Como é que pode, irmãos, uma pessoa pagar R$500 numa vassoura de fogo, que diz ser de fogo? Como é que pode, irmãos, pessoas que Deus, através de Cristo, deu a capacidade de levar em si a presença do Espírito Santo, está comprando água ungida? Sabe o que é isso? É falta de identidade, é falta de saber quem é. Porque não estão comprometidos com a palavra, estão comprometidos com aquilo que Deus pode dar. E se eu descubro só que o nosso Deus pode fazer coisas extraordinárias e me dar coisas, isso já é bom, mas se eu não descubro quem eu sou nele, isso define quem eu vou ser no fim da minha vida aqui na terra. Porque é inadmissível, e mais uma vez eu quero repetir isso aqui, é inadmissível, irmãos, estarmos aqui, gastarmos 10, 20, 30 anos da nossa vida e não termos a certeza da salvação. É inadmissível, irmãos. É inadmissível estarmos aqui, se fizer uma pergunta: se você morrer hoje, para onde você vai? Você não sabe. É aquilo. Sabemos quem Ele é, mas por não estarmos nele, não sabemos quem somos. E aí perecemos, e aí somos enganados, e aí somos levados por ventos de doutrinas. Então esse é o tempo de nós descobrirmos quem nós somos em Deus. E a Bíblia, quando nós debruçamos nela e tentamos descobrir quem nós somos em Deus, você vai descobrir que em Deus você é nova criatura, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Você é cabeça e não cauda.
Você é abençoado em tudo que você faz. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. E aí você não é enganado por vento de doutrinas. A Bíblia diz que nele somos mais do que vencedores, querido. Mas por não buscarmos Ele através da palavra, somos levados por aquilo que as pessoas estão anunciando. O Evangelho do Reino de Deus nos garante sucesso, mas não nos isenta das dificuldades. E precisamos entender que a maior arma do diabo para as nossas vidas nesse tempo é nos fazer sofrer por resultados das nossas escolhas, sem compreendermos quem nós somos em Cristo. E é por isso que eu acredito que ele ri do homem ou de uma mulher que sofre por resultados de uma decisão sem compreender quem era em Deus. Mas por amor ao Evangelho, quando você supera todas as dificuldades e lutas que o Evangelho do Reino de Deus propõe, ou para um homem ou para uma mulher que entende quem é nele, ele sofre, querido. Ele sofre. Sabe por quê? Porque quando nós perseveramos, mesmo em meio ao sofrimento, por amor à causa do Evangelho do Reino de Deus, a Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores. Então, se talvez no seu meio social, por amor ao Evangelho, você está sendo cancelado, se talvez por amor ao Evangelho você já foi perseguido, se talvez por amor ao Evangelho você já foi esquecido e abandonado por alguns amigos, a Bíblia diz que eu e você somos bem-aventurados por passarmos por isso, porque o que define uma vida de sucesso, querido, o sucesso não é definido por aquilo que nós conquistaremos aqui na terra. Sucesso é definido, sabe pelo quê? Pela forma em que eu e você somos fiéis ao propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, que precisa ser cumprido através de nós. É muito mais do que o carro que você quer conquistar. É muito mais do que a casa que você quer ter, querido. Sucesso de verdade é você viver todos os dias da sua vida comprometido com o reino de Deus e com a obra dele aqui nesta terra. E naquele grande dia você ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Isso para mim é sucesso. Isso para mim se define como sucesso. Sabe por quê, querido? Mesmo você tendo a conta bancária mais farta aqui nessa terra, você está sujeito a enfrentar dificuldades, lutas como qualquer um outro. Quantas pessoas milionárias e com muito dinheiro, enfrentaram a Covid, mas não resistiram. Dariam tudo o que tinha para que pudessem respirar, mas não puderam fazer nada, mesmo com o seu dinheiro. Quantas pessoas durante muitos anos investiram em suas empresas, compraram carros luxuosos, mas no meio da pandemia partiram, se foram. Sabe o que isso quer dizer? Que posses, coisas que nós conquistamos aqui não definem como sucesso. Muito pelo contrário, às vezes aquilo que nós conquistamos nos desvia e nos afasta da essência que Deus colocou em nós para cumprirmos um propósito. Então nosso coração não pode estar apegado a isso, nosso coração não pode ser atraído a isso. O nosso coração precisa ser atraído e estar conectado com o dele, para que por onde nós formos, ele esteja. Que nós estejamos em Jesus e ele em nós. Sabe, como Paulo declarou: eu quero ser achado nele. Eu quero ser encontrado nele, para que aonde eu for, as pessoas vejam ele em mim.
Porque, querido, talvez sucesso para você seja encostar, seja conquistar todas essas coisas. Sucesso para mim, querido, é um homem comum, limitado, cheio que já passou por uma vida de dificuldade e lutas, encostar em alguém e declarar em nome de Jesus, seja curado. Isso para mim é definido como sucesso. Isso para mim é definido como sucesso. Porque talvez nós estejamos muito apegados às coisas dessa terra. Mas eu quero concluir declarando o segundo ponto que precisamos compreender para termos uma vida de sucesso é: nós precisamos saber o que nos espera. O que te espera, querido, quando findar os seus dias aqui nessa terra? O que te espera quando você chegar aos seus 80, aos seus 90? Se você não se cuidar, muitos não vão nem chegar a essa idade. O que te espera quando se findar os seus dias aqui na terra, dentro de tudo aquilo que você já fez até hoje? Dentro de tudo aquilo que nós fizemos até hoje? Dentro de todas as dificuldades e lutas que você enfrentou? Talvez o nosso olhar esteja na condição errada. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu gosto da versão King James, que ela termina dizendo: mas eu vim para que tenha vida e tenha em plenitude. Ele não fala e tenha em abundância. Porque plenitude quer dizer de algo que é completo. Quer dizer de algo que está inteiro. Algo que está na sua totalidade. E só existe uma opção para o homem de viver essa vida na totalidade, na plenitude, uma vida completa. É quando nós estivermos com Ele na eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:18: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que a nós há de ser revelada. E olha o que ele continua dizendo, abra aí comigo, Romanos capítulo 8, verso de número 33. Romanos 8:33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi a Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para um matadouro. Porém, em todas essas situações, temos a vitória. Temos o sucesso completo pelo meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as alturas, nem os astros, nem as autoridades, os poderes celestiais, nem o presente, nem o porvir, nem o mundo lá de cima, nem o mundo de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, queridos, eu quero resumir isso, porque quando Paulo vai falar de algo que pode nos separar, que
talvez que ele faz uma pergunta que possa nos separar. Ele faz 7 colocações. Mas quando nós vamos em Apocalipse, a partir do capítulo de número 2, Deus ele vai fazer colocações a 7 igrejas. 7 igrejas que perseveram, que vencem. Porque o sucesso da caminhada cristã não se dá aqui na terra. Porque talvez, se o nosso interesse não estiver nele, se as nossas intenções não estiverem nele, quando chegarmos ao fim dos nossos dias aqui nessa terra, nós iremos declarar para ele tudo aquilo que nós realizamos e fizemos, mas o nosso coração precisa ser dele. E é por isso que precisamos ter cuidado, querido. Ter cuidado e nos envolvermos naquilo que é positivo, naquilo que a Bíblia diz que somos. Como hoje pela manhã estávamos em uma aula e foi muito perceptível. Quando falávamos de algo negativo, havia um interesse maior, mas quando falávamos de algo positivo, não havia tanto comentário. Já percebeu que hoje as pessoas são atraídas por coisas efêmeras e passageiras? Mas quando falamos de eternidade, quando falamos de ir para o céu, que é a maior garantia que a igreja tem, querido. Deus não te prometeu casa, Deus não te prometeu o que você pensar aí, Ele não te prometeu. A única coisa que Ele declarou para os homens que estavam com Ele, que se estende para a igreja é: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi a única garantia que Ele deu para a igreja, querido. E talvez você venha para esse lugar pedindo a Deus e desejando coisa que Deus nunca vai te dar. Mas o que você precisa para viver uma vida plena, Ele já te deu, que é a salvação em Cristo Jesus.